Olá! A Igreja Batista do Evangelho deseja profundamente que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a sua casa. Enquanto você espera o início da live, deixa eu conversar rapidinho contigo. Desejamos convidar você para conhecer as nossas redes sociais. Temos materiais produzidos para sua edificação. Estamos também nas plataformas de podcast com exposições bíblicas para o seu crescimento espiritual. Aqui no nosso canal no YouTube, temos também séries de sermões para edificar a sua vida. Se você foi edificado, então compartilhe com alguém e se inscreva para acompanhar o material por nós produzido. Em virtude da fase emergencial, não podemos nos reunir presencialmente, mas assim que passar essa fase, você está convidado a cultuar conosco, na Avenida Celso Miguel dos Santos, 551, no Vossoroca, em Votorantim. Aos membros da nossa igreja que desejam contribuir financeiramente, pode entrar em contato com a nossa tesouraria para receber o número da conta para depósito, transferência ou Pix. Se quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo por meio deste número: 15 9 9712 2023. Por meio desse número, você pode pedir oração, receber aconselhamento, encorajamento ou tirar alguma dúvida sobre a nossa igreja. Em alguns instantes, começaremos a nossa live e esperamos que Deus te abençoe por meio da palavra dele, que será lida, orada, cantada e pregada. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com elas. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e baixando-se viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram?
Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Tu que tens todo o poder e autoridade, Jesus, o Cristo que foi enviado para a redenção da Igreja. Deus de todas as coisas, nós te adoramos porque vivo está. Pai, Jesus Cristo passou por tantos sofrimentos nos dias que antecederam o seu sacrifício, mas te adoramos porque Ele era o único digno de ter autoridade sobre a morte e perdoar os pecados. Adorado seja para todo sempre, ó Deus, pois a morte não venceu. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Te adoramos porque não precisamos procurar entre os mortos quem vivo está, aquele que está nas alturas e comanda toda a história. Te adoramos pela Páscoa, que para nós é o corpo de Cristo sendo entregue para que fôssemos seu corpo, sua igreja. Te exaltamos porque a Páscoa é para nós o sangue de Cristo derramado para limpar os nossos pecados, sangue que representa a aliança com tua igreja, sangue que comprou para ti, ó Deus, pessoas de todas as tribos, povos e nações. Bendito seja, Senhor, pela morte e ressurreição, pois agora temos confiança de que quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Tua igreja te adora, pois da sepultura saiu, e com triunfo e glória ressurgiu. Te adoramos para todo sempre, Deus da igreja, em nome de Cristo, Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Deus, Pai de amor e misericórdia, nos perdoe pela nossa incredulidade e falta de fé, pois tememos a morte e vivemos tão apegados a este mundo. Nos perdoe por não entender de verdade a ressurreição de Cristo e muitas vezes temos medo da própria morte, mas somente através da morte podemos ter vida e a vida plena em Cristo. Perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas, tenha misericórdia de nós, nos purifique através do teu santo sangue, Jesus. Oramos no teu precioso nome. Amém. Eis que foge a luz em vergonha e dor. Cristo caminha rumo à cruz. Quieto ali sofreu, escárnio suportou, pagou minha punição. É o poder de Jesus que na cruz padeceu em amor, sem se opor, seu sangue concedeu perdão. Quisera ver a dor presente em seu olhar, peso tão grande é o meu pecar. Cada vil pensar, cada ação atroz,
cravam seus pés e mãos. É o poder de Jesus que na cruz padeceu em amor, sem se opor, seu sangue concedeu perdão. Densa escuridão cobre terra e céu, pende sem vida ao Criador. O véu rasgado em dois, consumado está, Cristo ressuscitou. É o poder de Jesus que na cruz padeceu em amor, sem se opor, seu sangue concedeu perdão. Foi o seu sofrer que livre me tornou, meu nome em suas mãos está. Findou a maldição, chegou a salvação por meio de Jesus. É o poder de Jesus que na cruz padeceu em amor, sem se opor, seu sangue concedeu perdão. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, unidos neste momento como igreja, pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como estamos alegres e felizes porque Jesus, o Cristo, morreu em nosso lugar e nem a morte pôde o deter. Ele ressuscitou dentre os mortos e se revelou aos seus. Mesmo sendo incrédulos, o Senhor nos abre os olhos e mostra a grandeza da tua majestade. Como o Senhor é grande em poder, ó Deus. Te rendemos graças, pois somos justificados através desse sacrifício, através do derramar do sangue do teu único Filho em favor de pecadores miseráveis que somos. Graças sejam dadas ao teu nome, ao teu poderoso nome. E agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão.
para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, ó, graças alcançou vida eternal. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo, esteja com a tua casa, onde quer que você esteja. Quero convidar você a acompanhar conosco hoje a exposição da Palavra do Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, e nessa data onde nós relembramos a ressurreição de Cristo, o nosso tema hoje vai ser acerca disso. A Páscoa, que é uma das datas mais importantes para a cristandade. Então, nós vamos refletir sobre a esperança que há na ressurreição de Cristo, e esse é o tema da nossa exposição de hoje. Por isso eu vou convidá-lo a acompanhar comigo a leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo de número 20. João 21 diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, conseguindo chegar, entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor.
e contava que Jesus lhes tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, estando trancado às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem, os pecados são-lhes perdoados, mas se não retiverem, são retidos. Até aqui será a nossa leitura de hoje. Eu vou convidar você, aonde você está, a fechar o seu olho e orar junto comigo, pedindo que o Senhor venha a nos abençoar com a exposição dessa palavra. Vamos orar. Pai, te suplicamos, Deus, que o Senhor, nesse momento, use, ó Deus, o Teu Espírito para iluminar as nossas mentes, para aquecer os nossos corações, porque nós necessitamos da Tua palavra. Ó Deus, na Tua soberana providência, ó Pai, o Senhor tem levado essa mensagem a muitos lares e nós queremos pedir que onde quer que chegue essa mensagem, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, encher de esperança, ó Pai, o coração aflito, Senhor Deus. Porque nós temos uma boa nova, ó Pai, diante de nós. Esse relato que nós lemos, ó Deus, deve nos encher de esperança e nós queremos te pedir que o Senhor assim o faça por meio da Tua palavra. Ó Deus, aqui eu estou como instrumento, como apenas um instrumento Teu. Então, ó Deus, eu te suplico que atrás da Tua cruz eu esteja escondido, para que, ó Deus, toda a glória seja Tua, Senhor Deus, e que o Senhor venha me dar, ó Pai, nesse momento, apenas, ó Pai, o que sair da minha boca, me dá apenas palavras de fidelidade à exposição da Tua palavra, Senhor Deus. Não os meus conceitos, mas os Teus. É o que eu te peço e é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem algo que o ser humano teme, é a morte. A morte nos causa pavor. A morte é uma certeza. Há um ditado que diz que no mundo nós só temos uma certeza, que um dia nós morreremos. Embora isso seja uma verdade, embora a morte seja uma inimiga implacável para nós, pensar nisso causa temor, causa angústia. Por quê? Salomão nos faz refletir quando ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E quando nós refletimos acerca disso, o que será após a morte, isso nos causa uma certa ansiedade. Mas a morte não apenas causa esses sentimentos aversos em nós mesmos, mas a morte também nos causa dor quando ela acontece com alguém que nós amamos. Quando alguém que nós temos um carinho muito especial vem a falecer. Nós choramos, nós passamos pelo luto. E por que eu introduzi dessa forma? Porque talvez nós estamos vivendo uma realidade em nossa nação que é a realidade que até nos coloca nesse estilo de reunião virtual, em que na luta contra esse vírus muitos têm perdido a vida. Isso tem feito, ou pelo menos deve ter feito, você pensar acerca da morte. Você pensar acerca de a eternidade. Parece que quando nós estamos diante dessa realidade da morte, da eternidade, parece que muitas coisas pelas quais nós lutamos a vida toda se tornam efêmeras.
de que me servirá uma carreira bem-sucedida na eternidade? Quais frutos eu realmente posso levar para lá? Quais são os melhores investimentos que eu posso fazer para uma vida que durará muito mais do que, quando muito, 80, 100 anos? Como nós lidamos com essa realidade? O que de fato é importante? E por que nós tememos tanto? Nós estamos diante de um momento, e é interessante que essa semana que denomina-se Semana Santa, porque foi a última semana, ela representa a última semana, os últimos dias, né, de Jesus, enquanto ele estava entre nós, enquanto ele estava encarnado, né, entre nós. E aí, na sexta-feira, foi a crucificação de Jesus. Jesus havia morrido na sexta. E os discípulos estavam abatidos, desolados. Mas aí vem o domingo. E no domingo nós temos a ressurreição de Cristo. E aí esse texto que nós lemos, ele lida com a ressurreição de Cristo e nós vamos refletir um pouco sobre ela nessa exposição. E a ideia central desse texto que nós lemos, do João 21, do 1 ao 23, é a seguinte: Cristo venceu a morte e juntamente com a sua ressurreição veio a esperança. Se quiser, você pode depois voltar o vídeo e anotar essa ideia central. E nós vamos dividir o nosso texto em algumas cenas. Pense como se fosse aqui uma espécie de peça em que nós vamos lidar com cenas. E nós vamos dividir em algumas cenas que nós vamos olhar agora, que nós vamos estudar agora nesta manhã, ok? Então, ainda refletindo, ainda título de introdução, quando nós pensamos na ressurreição de Jesus, nós temos que entender que a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina, ou seja, é o fundamento do cristianismo. Um Cristo vencido pela morte não podia salvar a si mesmo e muito menos a nós. O apóstolo Paulo, é interessante, quando ele vai tratar da importância dessa verdade para nós, dessa verdade que é a pedra angular, que é algo mais importante do cristianismo, uma das coisas mais importantes do cristianismo, ele afirmou que a morte de Cristo não foi um acidente, nem a ressurreição de Cristo foi uma surpresa. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, que ele morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Já estava no plano eterno do Senhor que Cristo morresse, que Cristo ressuscitasse. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã e a nossa pregação seria vazia, diz o apóstolo Paulo. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria remissão de pecados quanto ao passado, nem esperança quanto ao futuro. Muitas foram as tentativas de varrer da história as evidências da ressurreição de Cristo. Alguns críticos da Escritura, eles levantaram várias hipóteses para dizer o seguinte: não, a ressurreição ela não existiu, porque a ressurreição ela é um pilar da nossa fé. Por isso que muitos tentaram tirar a veracidade desse fato. E aí alguns críticos da Escritura vão dizer que Cristo não morreu. Alguns afirmaram: não, ele não morreu, ele apenas teve um desmaio na cruz. E ao ser colocado num lugar fresco, ali como a rocha, que era o túmulo, ele se reabilitou. Olha que ironia. Para quem pôde ver um pouco da Paixão de Cristo de Mel Gibson, que os historiadores dizem que nem chega a crueldade que foi a crucificação, seria até desonesto falar isso, né? Que ele só teve um desmaio na cruz. E era comum que os soldados romanos também conferissem se de fato eles tinham morrido. Se ele não tivesse morrido, eles ainda quebravam os ossos para que eles morressem mais rapidamente. Então, Cristo já havia falecido, tanto que os seus ossos não foram quebrados. E isso cumprindo também uma profecia. Outros críticos ainda
aqui mais ajustado com as preocupações das autoridades judaicas, eles afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e divulgaram a notícia falsa que ele havia ressuscitado. Olha só que curioso. Outros ainda dizem que as mulheres que foram ao túmulo, elas foram ao túmulo errado, elas se enganaram, elas foram ao túmulo errado e espalharam a informação de que o túmulo de Jesus estava vazio, né? Mas o J. Casso, né, um dos grandes teólogos estudiosos do Novo Testamento e um dos maiores teólogos do nosso tempo, ele diz que o roubo de túmulos naquela época era um crime tão comum que o imperador Cláudio, que viveu ele viveu ali um pouco tempo depois, ele acabou ordenando que a pena de morte fosse aplicada aos condenados por destruição de túmulos, ou seja, quem removesse cadáveres ou quem deslocasse as pedras que estavam fechando a entrada dos túmulos receberia pena de morte. João, no entanto, ele não registra nada de alegação dos judeus de que os discípulos de Jesus foram os responsáveis pelo roubo do corpo de Jesus. Ele não fala isso. Mas o fato de que tal acusação pudesse ser feita demonstra que o roubo de túmulos não era incomum. Não era incomum. Outros ainda dizem que os romanos mais tarde colocaram o corpo de Jesus em outro túmulo. Os romanos tiraram e colocaram em outro túmulo. A verdade incontroversa, a única verdade, e eles fazem que um malabarismo para tentar distorcer a verdade, o fato de que, e essa verdade ela prevalece até hoje, de que Jesus ele ressuscitou como primícia de todos aqueles que dormem. Paulo afirma isso lá em Coríntios. Mas vamos analisar esse texto de forma mais detida. Vamos analisar detidamente o texto em apreço. E a primeira cena que eu quero que você veja comigo é a cena onde a pedra é removida aqui do túmulo. Está aí no verso de 1 a 10. E provavelmente João presume que os leitores eles estão familiarizados com os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. E por que ele presume isso? Porque aqui no seu evangelho, diferente dos sinóticos, ele limita a história a Maria Madalena. Ele não mostra os outros relatos que os evangelhos destacam com mais detalhes. Ele restringe a Maria Madalena. E notem que no verso 1 nos diz que a pedra ela foi removida. E isso é a prova cabal, né? Uma prova sólida da ressurreição de Cristo. Olha o que diz o texto. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A pedra era grande e ainda havia nela o selo inviolável do governador romano. O túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Jesus arrancou ali o aguilhão da morte e venceu a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Nós vimos que muitos dos líderes de várias religiões, eles de fato permanecem no túmulo. Mas Cristo, Jesus, ele está vivo. A pedra foi removida, seu túmulo está vazio. Jesus não está mais lá, a morte não pôde detê-lo. Jesus está vivo, ele vive. Mas nós vemos no verso 2 que a remoção do corpo, ela ainda era uma crendice daquele tempo. Olha o que diz o verso 2. Então correu e foi onde estava Simão e Pedro e disse a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ou seja, como eu falei para vocês ainda na nossa introdução, que havia esse conceito, essa ideia de que e havia de certa forma essa prática, essa crendice que eles roubavam o corpo, e aí ela pensava que tinham roubado o corpo de Jesus. E Maria Madalena, ela é destacada aqui no primeiro relato da ressurreição de Cristo de cada um dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui
só aqui, nesse de João, ela aparece sozinha. Nos outros relatos vai dizer que ela estava acompanhada de outras mulheres. Ela foi ao sepulcro de madrugada e, ao ver a pedra removida, ela correu ao encontro de Pedro e do discípulo amado para dar-lhes a notícia. Entretanto, no coração dela só havia uma possibilidade. Alguém teria tirado o corpo do Senhor do sepulcro e eles não sabiam onde havia colocado. Os olhos de Maria e dos discípulos ainda não tinham sido abertos para compreender o fato glorioso da ressurreição de Cristo. Naquele tempo, o testemunho apresentado por uma mulher normalmente não era aceito no tribunal. Os evangelistas, eles, não obstante disso, têm se esforçado para honrá-la, para honrar Maria Madalena. E os cristãos sérios se lembrarão de que Deus gosta de escolher o que o mundo considera louco para envergonhar o sábio, a fim de que ninguém possa se vangloriar diante dele. Mas ainda vemos no verso 3 a 10 um outro aspecto importante nessa primeira cena, que é o sepulcro vazio. E o sepulcro vazio, o túmulo vazio, ali é o berço da nossa fé e da nossa esperança. Olha o que João vai falar aí do verso 3 a 10. Com isso, Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo, ambos juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E quando eles olharam, viram o túmulo vazio. Pedro e João correram até o sepulcro, diz a Escritura. João, o discípulo amado, por ser mais jovem, chega primeiro, mas é Pedro quem entra no túmulo primeiro, diz o texto. Ali eles veem os lençóis e o lenço que cobriu o seu rosto. Estavam diante da mais contundente evidência da vitória de Cristo sobre a morte. O túmulo de Jesus, Jesus vazio ali é o berço da fé. João usou 3 termos gregos para a palavra ver. Em João 20, versículo 5, ele usa um termo grego que pode significar assim, espiar, olhar de relance. Em João 20, no verso 6, ele usa um termo grego que pode ser traduzido melhor como observar, por isso que algumas Bíblias traduzem como observar, porque significa essa ideia de olhar com cuidado. E em João, no 20, no versículo 8, o termo que ele usa aqui é o termo que quer dizer perceber com uma compreensão intelectual. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa caminhada, nesse progresso aqui, nós vemos essa compreensão chegando até eles. A sua fé estava na ressurreição, a sua fé na ressurreição estava nascendo como um novo dia. O mesmo Jesus que mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, quando ele diz o seguinte, retirem a pedra, e ele ressuscita Lázaro, aqui em João capítulo 11, esse mesmo Jesus agora, quando ele ressurgiu, ele não pede auxílio humano nenhum para tirar a pedra. Ele mesmo retira a pedra com seu imenso poder. Mas nós continuamos e vendo que de fato o túmulo estava vazio. E a gente vê isso aí do verso de 11 a 18. Depois de constatarem que o túmulo estava vazio, e aqui nós entramos na nossa segunda cena, que é aqui quando Jesus aparece para Maria Madalena, nessa segunda cena do túmulo vazio. Depois de constatarem isso, Pedro e João, eles voltaram para casa. É curioso, e notem aí, voltando até o verso de número 8, quando diz que ele viu e creu. Ele viu e creu. A gente vê aqui aquele conceito, aquela ideia dessa compreensão intelectual. Depois que ele viu e creu, ele foi para casa. Foram para casa. Mas Maria Madalena, ela permaneceu na entrada do sepulcro. Para ela não bastava ver as evidências da ressurreição. Ela queria ver o Cristo ressurreto. E 3 fatos chamam a atenção na postura de Maria Madalena aqui, nessa segunda cena. 3 coisas
nos chamam atenção. A primeira coisa que nos chama atenção é que ela olha para dentro com lágrimas. Versos de 11 a 13. Olha o que diz. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntou: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Maria Madalena olha para dentro do túmulo e ela vê 2 anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Maria chorava porque o túmulo vazio ainda não era para ela a evidência absoluta da ressurreição. Ela cogitava que alguém teria levado o corpo de Jesus para outro lugar. Ela cogitava que o corpo de Jesus teria sido roubado. Ela ainda estava naquele olhar ali e dizendo: o que aconteceu? Eu quero ver o meu Senhor, eu preciso ver o meu Senhor. E aí tem o segundo ato dela que é interessante. Que agora ela começa a olhar para trás com discernimento. Verso 14 ao 16. Depois de olhar para dentro do túmulo, Maria ela olhou para trás e viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu Jesus. Jesus lhe fez a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que choras? E ele acrescenta: a quem procuras? Maria, ainda com os olhos da alma fechados, porque ela estava ali tão angustiada, ela estava tão perplexa, ela estava tão aflita com o fato de o corpo de Jesus ter sumido, que ela não pôde, os olhos dela, da alma dela ficaram fechados, ela não pôde reconhecer Jesus. Os olhos dela da alma estavam fechados para o maior de todos os milagres, a ressurreição de Cristo. Ela pensou ser o jardineiro e respondeu: Senhor, se tu levasse, dize para onde o puseste, eu levarei. Nessa hora Jesus olha para Maria e chamando-a pelo nome, ele diz: Maria. Ela, voltando-se para ele, responde em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. A primeira aparição de Jesus foi a Maria Madalena. Essa mulher de quem Jesus expeliu 7 demônios tornou-se a primeira testemunha ocular de sua ressurreição e a primeira missionária dessas boas novas. Notem que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres, e essas mulheres creram nisso. Isso porque entre os judeus daquela época, o testemunho das mulheres não era tido em alta consideração. Essas mulheres, impactadas pelo túmulo vazio e pelo Cristo vivo, tornaram-se mensageiras da mais gloriosa notícia que o mundo já pôde ouvir. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio e o berço da igreja está ali. Ali nasce a igreja. Nasce uma mensagem de esperança. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E aqui só uma nota, uma curiosidade acerca da ressurreição que é bem interessante. O cristianismo hoje as pessoas perderam o hábito de dialogar, de conversar, perderam o hábito de ouvir quem pensa diferente e crescer junto com a pluralidade, né, de perspectivas até. Mas o curioso é que nesse mundo tão avesso ao diálogo, porque as pessoas mais falam de diálogo, mas o que elas mais detestam também é o diálogo, porque elas não querem. O diálogo que elas falam é o seguinte: eu falo, você concorda comigo. Se você discordar, então as pessoas já querem estipar aquele que pensa diferente. E aí o cristianismo, né, nesse mundo de falta de diálogo, também se ganham muitos rótulos. E um dos rótulos que o cristianismo ganha é o rótulo de o cristianismo ser machista, né? Que está na moda. Então, o cristianismo é machista, Jesus era machista, Paulo era machista, e isso a gente escuta o tempo todo na escola, nas faculdades, em muitos ambientes. Mas olha que testemunho interessante, olha que algo belo. A primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi Maria Madalena, foi as mulheres. E essas
anunciaram Jesus. Elas foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição. Jesus sempre valorizou as mulheres, até porque nós, homens e mulheres, são iguais perante Deus. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É fato que Deus deu funções diferentes, mas isso não desmerece o valor que o homem e a mulher têm diante de Deus. E aqui nós temos esse relato dessas mulheres que viram, e Maria Madalena viu e testemunhou de Cristo. E aí segue, né, no terceiro ato interessante dela aqui, verso 17 e 18, quando ela agora olha para frente com testemunho. Jesus aqui ordena a Maria não o detenha, porque ele ainda não havia subido para o Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Talvez você tenha lido, eu não entendi muito bem a resposta de Jesus. O que ele quis dizer com isso? Jesus quis dizer que a comunhão ininterrupta que Maria almejava só aconteceria depois que Jesus subisse para o Pai. A comunhão, na verdade, recomeçaria, mas seria muito mais rica, bendita e permanente. Seria a comunhão com o Senhor glorioso no Espírito e com a sua igreja. Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, aquele que estará convosco. O próprio Jesus, depois que apareceu, ele disse que eu vou voltar para o Pai, mas o Consolador virá e estará convosco. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai falando dessa comunhão, que ela é uma comunhão permanente, porque agora o Espírito de Deus estará habitando em nós. Seria uma comunhão, agora uma comunhão ininterrupta. E dois fatos devem ser destacados aqui. Primeira ordem dada. Jesus, no versículo 17, ele ordena a Maria: vá ter com seus irmãos e lhes diga, estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, ele podia ter lhes enviado uma mensagem zangada, chateada, dizendo o seguinte: vá àqueles desertores, aqueles traiçoeiros, e diga-lhes que eu nunca mais confiarei neles, nem terei nada que ver com eles. Eles me abandonaram no momento que eu mais precisei. Eles viraram as costas para mim no momento crucial da minha vida. Diga para eles que eu ressuscitei e eu não quero nem conversa com eles. Que eles sumam da minha frente. Jesus podia ter dito isso, mas não. Ele perdoa. Ele esquece e não lança fora. Ao longo desse evangelho, Jesus chamou Deus de seu Pai. E mostrou a sua relação com Ele. Eu e o Pai somos um. Agora, porém, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, Jesus chama os seus discípulos de meus irmãos. E diz, o seu Deus é também o Pai de seus discípulos. Jesus havia chamado os seus discípulos de escravos, lá em João 3,16, quando ele diz que o escravo não é maior do que o seu senhor. E ele também já havia chamado os seus discípulos de amigos, lá em João 15,15, quando ele diz que não vos chamo mais de escravos, não chamo mais de servos, mas eu chamo de amigo. Porque o servo, o escravo, não sabe o que acontece na casa do seu senhor. E aqui ele chama de irmãos. Olha que maravilha. Um novo relacionamento, ou seja, a comunhão no Espírito que está para ser derramado, requer um novo nome. Um novo nome ainda mais íntimo do que o belo nome de amigos. Os irmãos, eles pertencem a uma única e a mesma família, uma única e mesma família. Eles têm muito em comum, eles compartilham da mesma herança e, consequentemente, todo crente verdadeiro é co-herdeiro de Cristo. Paulo vai dizer isso. Do mesmo modo, no sentido espiritual, Deus não é pai de todas as pessoas, mas somente daquelas que, tendo sido escolhidas desde a eternidade, abraçaram o Filho pela viva fé. Esses crentes, todos esses crentes, e somente esses crentes, são irmãos de Cristo. Todos são criaturas.
Mas João, lá no capítulo 1, ele vai dizer que aqueles que creem, ele deu a prerrogativa de ser chamados filhos de Deus. O comissionamento de Maria Madalena, portanto, era para transmitir a mensagem do amor paternal de Deus e da nossa honrosa posição de filhos de Deus. Olha que maravilha, o que ele está dizendo, vai, anuncia aos meus irmãos que o meu Pai e que o Pai deles o Pai deles ressuscitou a Cristo e ele está indo de volta para o Pai. E esta é uma mensagem de esperança. Mas outro fato digno de nota aqui, no verso 18, é que a obediência prestada por ela. Maria ela não discute nem protela a decisão. Ela sai imediatamente, ela vai anunciar aos discípulos o que ela viu, o que ela ouviu. É impossível ter uma visão do Cristo glorificado sem ter a pressa de proclamar esse fato aos outros. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, eu encorajo você a não guardar essa mensagem de esperança, de que Cristo vive, de que Cristo venceu a morte, só para você. Muitos precisam dessa esperança. Mas se comprometa nesta semana em compartilhar para no mínimo 7 pessoas. Por que 7? É o número da perfeição? Não, porque pelo menos um por dia é a sua meta diária. Eu vou compartilhar essa mensagem de esperança pelo menos a uma pessoa por dia, que totalizará 7 no fim da próxima semana. E depois me diga quantos foram abençoados por essa mensagem que você foi instrumento do Senhor para compartilhar. Vamos agora para o nosso terceiro ato. Terceiro ato, aqui a terceira cena, melhor dizendo, onde nós temos aqui as portas trancadas, os discípulos ali reunidos, temerosos, e Jesus aparecendo aos discípulos, que está aí no verso de número 19 até o verso de número 23. E é o nosso último ato, ou nossa última cena aqui da exposição. E Jesus, o texto começa nos dizendo, o texto no versículo 1 ainda, quando ele afirma que no primeiro dia da semana, de madrugada, ou seja, Jesus ele ressuscitou no domingo pela manhã. E ele apareceu aos discípulos pela primeira vez ao cair da tarde no mesmo dia, ainda no domingo. E esta é a razão pela qual os cristãos eles comemoram digamos assim, eles mudaram o dia de descanso, por assim dizer, ou foi alterado o dia de descanso para o primeiro dia da semana, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. E aí ficou o marco, o Shabá, havia terminado quando Jesus ressuscitou. Marcos 16:1, a gente vê isso. Então, a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, e esta é a razão da mudança aí do 7º para o primeiro dia. Ou seja, isso não foi, de certa forma, uma invenção dos romanos, ou isso não foi um decreto ou algo que os cristãos inventaram, mas isso acontecia já desde os primórdios da fé cristã. Então, nesse dia, os discípulos eles estavam com as portas trancadas, diz o texto, com medo dos judeus. As portas trancadas, ela vai trazer aqui para nós, elas trazem aqui para nós um emblema curioso. E eu quero que vocês vejam comigo o que esse texto vai nos dizer. No verso 19, eles mostram que eles estavam com a porta trancada por causa do medo. Antes do Pentecostes, os discípulos eles estavam escondidos atrás das portas trancadas por causa do medo dos judeus. Depois do Pentecostes, eles foram presos por falta de medo, porque eles estavam ali com ousadia pregando. Depois ali de Atos 2, em Pentecostes, mas aqui não, eles estavam com medo dos judeus e trancaram as portas por causa disso. Mas o texto ainda nos mostra que eles estavam com as portas trancadas pela falta de paz. No verso 19, Jesus ele disse aos discípulos: paz seja convosco. Os discípulos eles estavam não apenas com medo, eles estavam também perturbados, inquietos e desassossegados. O coração deles era um turbilhão de dúvidas, de incertezas e culpa. Eles estavam temerosos desde que Jesus, lá em João capítulo 14, anunciara a sua morte. Eles já estavam, o coração deles já ficou inquieto.
E Jesus disse para eles não ficarem perturbados, não ficarem ansiosos. E aqui Jesus chega para eles e diz: paz seja convosco. Mas as portas ainda estavam trancadas, o texto vai nos dizer, pela ausência de Jesus. Verso 19 e 20. Os discípulos eles estavam acostumados a ter Jesus por perto em todas as horas. Mas desde a sexta-feira, quando foi pregado na cruz e depois depositado no túmulo de José de Arimateia, eles estavam privados da presença do Senhor. Quando Jesus não está presente, o nosso coração também se enche de medo. Só a presença de Cristo pode espanar a poeira da dúvida, pode dissipar o nevoeiro da angústia e restaurar a paz no coração aflito. Diante do testemunho ocular do Cristo vivo, os discípulos eles se alegram. Eles olham ali e se alegram com a presença de Jesus. Mas a gente vê no verso 21 que essas portas estavam trancadas pela falta de propósito. Jesus ele oferece aos discípulos a paz e dá a eles um comissionamento. Assim como Jesus havia sido comissionado pelo seu Pai, ele também comissiona os seus discípulos. O mandato de Cristo não é apenas para fazer a obra, mas para fazer a obra da mesma maneira que ele havia feito. Jesus veio do céu não para trazer-nos uma mensagem divorciada de sua vida. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se inseriu em nossa cultura, tornou-se um de nós, exceto no pecado. Assim também devemos, no cumprimento da missão, aproximarmos das pessoas para amá-las, servi-las e levar-lhes a mensagem de salvação, de esperança. Os apóstolos receberam a comissão de continuar a obra de Cristo e não de começar uma outra obra. Mas a gente vê também aí no verso 22 e 23 que essas portas elas estavam trancadas por falta de poder. Jesus não apenas comissiona seus discípulos dando-lhes uma missão, mas ele também sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes a capacitação e poder. Esse sopro do Espírito Santo em breve se tornaria no derramamento do Espírito Santo, no cumprimento da promessa do Pai, na descida definitiva do Espírito Santo para estar sempre com a igreja. Calvino, ele diz que os discípulos são aqui aspergidos com a graça do Espírito, mas não saturados, porque isso só aconteceria de forma plena, nessa saturação, esse revestimento do Espírito de forma plena, lá em Atos capítulo 2. Os discípulos, eles seriam revestidos de poder no Pentecoste e então cumpririam a grande comissão. A expressão aqui, que diz o nosso versículo 23, se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os revestirdes, serão revestidos. Deve ser entendida aqui não como uma referência à disciplina na igreja, como aparece, como parece ser no contexto lá de Mateus 18. Mas relaciona aqui, essa expressão está relacionada com a missão dos discípulos no mundo. Os dois verbos aqui, eles estão na voz passivas, ou seja, serão perdoados e serão retidos. Isso está aqui ensinando para nós, apontando para nós que essas ações e esses verbos aqui, de certa forma, ou a missão da igreja está subentendida aqui, ou está claro para nós a ação divina. Ou seja, a função do pregador é declarar. E é Deus quem, na verdade, perdoa ou retém. Então isso aqui está mostrando para nós que Deus nos deu uma missão, nos deu um propósito, de falar, de anunciar. E quem completa essa obra é o próprio Deus. E esse relato é o relato da ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. E eu retorno para a pergunta que nós começamos a nossa conversa, a nossa exposição. E a pergunta é: por que nós tememos tanto a morte? De fato, ela nos causa muita dor. Só quem já perdeu alguém querido sabe a dor que a morte causa. Semelhante a essa de Maria Madalena, que estava chorando
pela perda do mestre. Depois não apenas pela perda do mestre, mas porque roubaram o corpo. Nem ao túmulo ela poderia ir mais visitá-lo, porque ele havia sido roubado na mente dela e dos discípulos. Tememos por conta das incertezas. Os discípulos não sabiam o que seriam da vida sem Cristo, como seria sem o mestre. Eles pensavam, o Messias chegou, mas ele foi julgado e morto, sepultado. E agora? A morte ela nos causa essas incertezas, essas dúvidas. Mas, meus queridos, eu quero trazer a boa notícia. Na primeira parte nós refletimos sobre o aspecto e o impacto que a morte causa em nós. Mas eu quero trazer a boa notícia. A morte não tem a palavra final. A morte não é a força maior do universo. A morte foi vencida. E ela foi vencida por Cristo. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou. No domingo, hoje, que a gente comemora a Páscoa, nós relembramos a ressurreição do nosso Senhor. E porque Ele está vivo, nós também viveremos com Ele. Essa mensagem de esperança, meus irmãos, o mundo precisa ouvir novamente essa mensagem de que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. De que porque Ele está vivo, nós temos esperança de que a morte não vai nos vencer. A morte não vai nos derrotar. Então, meus queridos, em um período de profunda angústia, onde muitas vidas têm sido ceifadas, muitos precisam ouvir de que o mais importante nesta vida, nesse plano, o mais importante é caminhar com Cristo, porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que o Pai enviou e tinha um propósito, e o propósito dele de salvar a humanidade passava pela cruz. Ele morreu, mas aquela cruz está vazia, porque Ele não está lá. O túmulo também está vazio, porque Ele não está mais lá. Onde Ele está? Ele está à destra do Pai. Ele disse que voltaria e nos levaria para Ele. E nós precisamos dessa esperança, de saber que Ele vivo está. E esta é a boa nova. E porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A morte não tem a palavra final. O nosso Senhor, esse sim, o autor da vida, esse tem a palavra final. Vamos cantar essa mensagem e compartilhar essa mensagem de esperança com pelo menos uma pessoa a cada dia. Que Deus te abençoe. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vive está, o amanhã enfrento, sim, vive está. Não temerei, pois
bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Que belo é um nenezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vive está. Porque vive está, o amanhã enfrento, sim, vive está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Direi passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vive está, o amanhã enfrento, sim, vive está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está.